Olá a todos, salve Maria. Pessoal, Prisca aqui, primeiro vídeo aí pro canal, né, onde eu tô aparecendo aqui na câmera, né? Faz um tempo que eu não gravo nada aqui, por falta de tempo e algumas outras questões. Porém, nesse meio tempo eu comprei uma câmera, né, um, um bom microfone, né, para melhorar o áudio aqui pro canal. E a gente tá de volta aí, né? Então acho que vocês se acostumem a ver minha cara aí, porque vocês vão ver bastante daqui para frente, né? Então, vamos trazer mais um vídeo aqui pro canal hoje. E pessoal, e hoje eu trouxe sobre um vídeo breve, que é muito interessante a gente estar tratando desse tema, porque também não é muito falado assim, apesar de um modo mais exaustivo, né? Nem eu pretendo fazer isso aqui nesse vídeo hoje, porém, é sempre bom estar alertando vocês como é que essa gente, esses protestantes, né? Nem todos, mas principalmente esses grandes picaretas, eles precisam distorcer a fé católica para de algum modo conseguir tentar refutar. Eles nem conseguem entender aquilo que é fé católica, o que o catolicismo prega ou deixa de pregar, né? E eles fazem o espantalho nessas reuniões deles de quinta categoria, onde eles pagam de intelectuais, né, com mentiras crassas e espantalhos. Aliás, se fosse propriamente uma refutação à doutrina católica verdadeira, até seria válido, mas os caras eles precisam montar o espantalho e mentir sobre o próprio espantalho que eles criaram, né? Então, eu quero trazer para vocês hoje aqui, pessoal, que vídeo? Eu quero trazer um exemplo aqui para vocês de como, por exemplo, desses grandes pregadores e teólogos deles exemplifica bem essa questão que eu estou falando para vocês, que é quem? O tal do Marcos Granconato, né? Acho que é um batista reformado, não sei bem, mas também por algum motivo esse pessoal protestante vê nessa figura aqui um grande teólogo, né? E até ele paga disso daqui muitas vezes. Mas na realidade é só mais um. Eu não vou falar determinadas palavras porque pode até me complicar a situação, né? Perante a justiça e por aí vai. Mas é, é uma pessoa que ele não tem qualificação nenhuma para falar sobre teologia e história da igreja, né? Mas por falar bonito e falar determinadas coisas que o público nécio dele às vezes não conhece muito bem, ele engana mesmo os caras, né? E é tido como uma grande autoridade, da mesma forma que, por exemplo, aquele Nicodemos que eu já trouxe aqui, mostrei para vocês que o cara é aquele lá não sabe o básico do básico, é o pior de todos. Mas esse Granconato também é outro exemplo de um suposto grande teólogo dos caras que faz as mesmas coisas. E do que eu estou trazendo aqui para vocês esse exemplo hoje? Do vídeo dele, que é esse daqui é, que ele postou sobre a justificação pela fé. Olha só, e ao mesmo tempo eu vou também dar uma resposta aqui para vocês, como a sola fide é uma mentira, a sola fide objetivamente uma mentira, que não tem nenhuma base bíblica, né? E que é porque geralmente o pessoal não sabe muito, mas a sola fide, pessoal, foi a base de onde começou a reforma protestante, né? De onde o Lutero começou a reforma, propriamente, né? Então, a sola escritura, inclusive, só veio depois, né? Às vezes o pessoal foca muito na sola escritura e esquece que a base foi a sola fide, né? E daí também vai ser adotado pelos calvinistas e outros. E esse Granconato aqui, nesse vídeo dele, ele vai dar uma exposição sobre a sola fide, sobre a questão da justificação pela fé, e ao mesmo tempo que ele cria o espantalho da doutrina da igreja e tenta refutar, né? Mas então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí. Bora lá. Então, os reformadores enfatizaram essas coisas. Nós somos justificados somente pela fé. As boas obras, os atos de santidade, os gestos de santidade, tudo isso é decorrente dessa justificação. Porque o homem, quando é justificado, ele também é santificado e transformado. Quando os reformadores... Tá, aqui pessoal, deixa eu falar para vocês. Isso daqui é a base da sola escritura, desculpa, da sola fide. A sola fide ela tem uma noção completamente herética e antibíblica de o que? A partir do momento que o homem ele se converte, há uma transformação nele, uma conversão verdadeira, vejam só. Quando ele verdadeiramente se converte, há uma transformação nesse homem, né? E automaticamente ele começa a produzir obras, né? Porque foi um verdadeiro converso. Então, o verdadeiro convertido começa automaticamente a
realizar obras. É bom, pessoal, a gente cuidar para a gente, às vezes, não cair no espantalho, igual eles fazem, de acabar espantalhando a própria doutrina protestante, a gente batendo espantalho como eles fazem. Né? Porque eu vejo muitos católicos que vão dizer o seguinte: veja bem, então os protestantes pregam com a sola fide de que você não precisa fazer obra nenhuma, você pode viver uma vida de moralidade, por aí vai. Só que isso não é verdade. Né? Isso daí está em diversas obras, por exemplo, do próprio Lutero, né? Por exemplo, sobre a liberdade cristã, o cativeiro babilônico, sobre as boas obras, e diversas outras obras do Lutero, aqui citando o exemplo, onde ele vai falar, não, sim, deve realizar boa obra, coisa do tipo, mas essas boas obras são frutos da fé. Ou seja, a fé verdadeira automaticamente produz esses frutos, que são as obras. Ou seja, se o homem não realiza ali boas obras, é sinal que ele não é convertido. Essa é a doutrina protestante e isso que o Lutero pregou. Então não vamos cair nesses espantalhos de acabar passando uma ideia errada do que é a doutrina da sola fide, né? Enfim, essa ideia da sola fide. Pessoal, essa ideia de que obra é meramente um fruto da fé não tem base bíblica nenhuma. Inclusive é antibíblico, não tem base alguma. E eu vou demonstrar para vocês que porque, pessoal, é bom a gente atentar esse ponto que eu estou falando para vocês, que essa é a base de tudo que é a sola fide. A sola fide vai dizer que uma vez o homem convertido, ele automaticamente começa a produzir obras, que são os frutos da fé, né? De modo que a obra não é algo separado. A obra não é algo separado da fé, ela é meramente o fruto. Portanto, se ela é meramente o fruto, ela não te justifica. Porém, essa diferenciação entre fé e obras é o que todo o Novo Testamento vai te falar. A fé é uma coisa, obra é outra, não é fruto. Essa obra vai ter um caráter justificativo, ela vai te justificar também posteriormente, claro. Né? E eu vou demonstrar para vocês, pessoal, o que acontece. Se a gente demonstrar que a obra não é meramente um fruto da fé, isso derruba a sola fide. Absolutamente derruba a sola fide. Porque se ela não é fruto, logo é diferente da fé. E nos versos que dizem que a obras justificam, está falando de justificação pelas obras também. E eu vou demonstrar para vocês aqui, pessoal, que obra não é fruto da fé. É coisa separada. Presta atenção aqui. Olha aqui, pessoal, eu espero que vocês consigam ver aqui na tela, mas eu estou em 2 Pedro, capítulo 1. Olha só. Por esses motivos, a partir do verso 5, por esses motivos, esforçai-vos quanto possível para, por unir, acrescentar no caso aqui, por unir a vossa fé à virtude, a virtude à ciência, a ciência à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade ao amor fraterno e amor fraterno à caridade. Percebam, pessoal, aqui tanto caridade, olha só, caridade, quanto fé são coisas diferentes. Porque aqui ele está mandando acrescentar tudo isso daqui, inclusive a caridade, à fé. Ou seja, você tem um papel de fazer algo e esse algo, que são as obras, a caridade, acrescentar a fé que tu já tem. Porém, se a obra fosse meramente um fruto da fé, isso não faz sentido algum. Porque automaticamente é realizado. É o que os professores acreditam. Você tem a fé, automaticamente realiza a obra. É uma coisa só, se você for ver bem na prática, Ou seja, não faz sentido você acrescentar algo à fé. E aqui, segundo Pedro, está dizendo que você precisa acrescentar algo à fé. A fé que tu já tem. Ou seja, tu precisa de alguma forma operar aqui. Estão entendendo? Outro exemplo que eu vou mostrar para vocês que são coisas diferentes. Olha só. Olha aqui, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 13. Começando aqui em cima. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver a caridade, ou seja, aqui também inclui as obras, Se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar as montanhas, se não tiver a caridade, não sou nada. Ou seja, aqui ele está falando o seguinte:
São Paulo está falando, a obra existe independente da fé, não é meramente o fruto, são coisas distintas. E olha o que ele vai dizer no verso 13, né? Ele vai dizer no restante do capítulo que tudo vai passar, menos uma coisa vai subsistir, olha só. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, das três. Porém, a maior delas é a caridade. Olha só, ele está falando que existe fé, esperança, caridade. Coisas distintas, né? Acima ele diz que mesmo que você tivesse tudo, né, toda a fé do mundo, se você não tiver o amor, que, se eu me lembro bem no original que é amor, que é traduzido como caridade, se você não tiver a caridade ou o amor, não vale de nada. E aqui ele está falando que, ó, a fé, a esperança e a caridade, ou seja, três coisas distintas, são coisas diferentes. E das três, a maior é a caridade. Ou seja, a fé é diferente de obras. A fé é diferente de caridade. A fé é diferente do amor. Portanto, obra não pode ser meramente um fruto da fé. Outros versos que eu vou citar para vocês aqui. Pessoal, olha aqui, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Eu trouxe daqui porque essa tradução aqui é mais exata. Na outra, ela, por algum motivo, ela traduziu meio equivocado, né? Mas enfim, ó, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, aqui é caridade, propriamente, enfim, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pessoal, olha que coisa interessante. Gálatas capítulo 5 está dizendo que a caridade, o amor, né, é um fruto de quem? Do Espírito. Olha que coisa, do Espírito. E a fé também é um fruto diferente do amor, ou seja, da caridade, que ambas são frutos do Espírito. Olha que coisa interessante. Então, esse verso aqui, ele derruba completamente aquela a balela da sola fide de duas formas. Tanto tá falando que fé e caridade, amor, são coisas distintas, não é um fruto do outro, mas tá dizendo o contrário, que a caridade, na realidade, ela é fruto do Espírito, não da fé. E quando é, né, que nós recebemos o Espírito, a infusão do Espírito? No batismo. Quando você se batiza, você tem a infusão do Espírito. E essa infusão do Espírito, ela produz frutos. E dentro dos frutos, tanto o amor quanto da fé. É muito simples. Então isso daqui derruba completamente o solo fide. Eu trouxe só esses exemplos aqui, eu posso citar vários. Tem vários que demonstram isso. Mas, pessoal, em todo o Novo Testamento não existe base alguma para afirmar que obra é fruto de fé. Pelo menos não no sentido que os protestantes dizem. Até tem, mas não no sentido que os protestantes dizem. Né? Mas sim, por exemplo, da mesma forma, por exemplo, quando eu digo a verdadeira fé. Quando, por exemplo, nas grandes navegações, quando os portugueses e espanhóis iam para o Novo Mundo, eles iam espalhar a verdadeira fé. Né? O que é a verdadeira fé? É a tua vida, né, dentro do edifício da fé, ou seja, tu construir as tuas coisas, viver a tua vida dentro do edifício da fé. E isso daí envolve tanto a confiança, a fé racional em Deus, quanto obras também. Nesse sentido seria fruto da fé, mas não é no sentido protestante. O sentido protestante parece até que o homem perde o livre-arbítrio quando ele se converte, porque ele se converte e automaticamente está realizando obras. Nesse sentido, a única, ao meu ver, que é consistente, né, com a sola fide das vertentes protestantes é o próprio calvinismo, que não crê no livre-arbítrio, né? É o que mais faz sentido. Mas, de qualquer forma, vocês veem que essa noção de que obra é meramente um fruto, um demonstrativo da fé, não possui base bíblica, mas nem de longe. Nem de longe. Então, continuando, vamos ver o que o Graconato aí tem a dizer. Os formadores começaram a dizer isso, surgiu então uma reação no meio católico. E, irmãos, essa reação foi terrível, porque os católicos se reuniram num concílio chamado Concílio de Trento. Esse concílio durou muitos anos. Ele foi de 1545 a 1563. Longos anos de concílio. E eles apontaram definitivamente a fé católica, nesse aspecto da justificação. Eu tenho aqui os cânones do Concílio de Trento, aí reunido de 1545 a 1564. Vejam aí a seção 6. Veja aí o que diz. Cânone 9. Isso aqui é o catolicismo moderno. Isso perdura até hoje. Ainda tenho discutido bastante recentemente. Isso perdura até hoje. Veja o que diz aqui. Claro, porque a fé católica não muda. Ela é uma desde sempre. Então é óbvio.
né? Não é diferente igual de vocês, né? Vocês mudam a cada ano. Enfim. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação, e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade, seja excomungado. Se alguém disser isso, que a justificação é só pela fé e que o homem não tem que fazer a sua parte, seja excomungado, é anátema, maldito. Outro cânone. Tá, mas isso é claro, e na realidade é que ele não entende o que está dito aqui. Pessoal, o que é que o Concílio de Trento está falando? Só ele ler. Esse daqui ele está falando no sentido da justificação, no sentido de toda a extensão da sua vida. O que a doutrina católica fala? Ela vai dizer o seguinte, olha, quando você se converte, inicialmente isso é só pela fé, sim. Você precisa unicamente da fé para receber o batismo, né, e começar a sua vida cristã. Nesse sentido, a fé que justifica, nesse sentido, inicialmente, é só fé mesmo. Só você crer, né, e se assentir a Deus. Ou seja, isso daí vai se dar no batismo. O batismo você vai ter a infusão do Espírito e essa infusão do Espírito vai te dar a capacidade de realizar boas obras. As boas obras que você faz antes dessa fé, antes de se converter, antes do batismo, não contam. Porque não é de fato boas obras verdadeiramente falando. Né? Ou seja, essas obras anteriores à fé, elas não vão te justificar de forma alguma. Porém, a partir do momento que você se converte, você vai ter a infusão do Espírito. Esse Espírito, como a gente leu em Gálatas, vai produzir frutos. E esses frutos você vai consentir e vai realizar obras, né? E essas obras vão ter um caráter de justificar durante o restante da sua vida também, assim como a fé, né? É isso aqui que o Cano 9 está falando. É isso aqui que ele está falando, né? Mas o Greco-Neto não consegue nem entender o básico do básico. Ele fica pasmo com o negócio desse daqui, né? E isso daqui enfim, mais pra frente eu vou ler o texto, né, de Tiago que vai provar isso daqui, né? Enfim, continuando. Cânone 11. Se alguém disser que os homens são justificados ou só pela imputação da justiça de Cristo, ou só pela remissão dos pecados, excluídas a graça e a caridade, a prática aqui, ó, a prática do amor, que o Espírito Santo infunde em seus corações ou neles inere, ou também que a graça pela qual somos justificados é somente um favor de Deus, seja excomungado. A graça não é favor, é mérito. Se alguém disser essas coisas, é maldito, é anátema, tem que ser excomungado. Pessoal, aqui de novo, o que é que o Concílio de Trento está falando? Ó? Se alguém disser que os homens são justificados ou só pela imputação da justiça de Cristo, a doutrina protestante. O protestante diz, na verdade, principalmente nessa linha calvinista, que o que o homem de fato tem, a justiça do homem, não é ele próprio. O homem não tem nada que possa torná-lo mais ou menos justo, mas se é meramente uma imputação da justiça de Cristo, ou seja, a justiça de Cristo imputada a nós. Isso daí basta para te justificar. É isso que o Concílio de Trento está condenando. Né? Ele está falando que essa noção de que você, durante toda a tua vida, não antes do batismo, mas durante toda a tua vida, nenhuma obra que você faça conta como justiça, de alguma forma mental, diminuir essa justiça que você recebeu de Cristo, nesse sentido aí é errado, é uma condenação. Né? E tanto é que ele fala, ó, ou só pela remissão dos pecados, ou seja, quando se dá a remissão dos pecados, o batismo, tá falando, olha, essa doutrina que queria que o homem só no momento do batismo, que essa fé que ele recebeu no momento do batismo, né, e remiu seus pecados, essa basta para justificar ele, e nada que ele faça durante a sua vida aumenta ou diminui, isso é uma doutrina condenada, né? Tanto é que ele fala, ó, excluídas a graça, a caridade que o Espírito infunde em seus corações e neles inere. Ou seja, para você realizar obras pós a tua conversão inicial. Mas ele não consegue nem entender o básico, esse cara aqui, né? Daí, ó, dele continua, ou também que a graça pela qual somos justificados é somente um favor de Deus, seja excomungado. Porque, claro, é o que o Evangelho diz. O Evangelho está dizendo o seguinte, ó, que aquela fé que você recebe no momento do teu batismo, no momento da tua conversão, essa fé por si, se tu não operar nela, ela se torna morta. É isso aqui que o Cânone está dizendo. O Cânone só está repetindo o que está lá em Tiago. Que eu vou até ler aqui para vocês. Prestem atenção. Olha aqui, pessoal. Carta de Santiago, capítulo 2, a partir do verso 9. Ó. Creis que há um só Deus? Faze bem, os demônios creem e tremem.
Ou seja, a fé de demônios que o Greco-Nato segue. É isso daí que Trento está condenando. Trento está condenando essa fé que meramente basta você crer e se converte, tá ponto, não precisa realizar mais nada. Né? Isso daí que ele está condenando ali. Mas olha assim, eu vou provar então o que o Conselho de Trento está falando, é o que está na Bíblia. Olha só. Queres ver, ó homem, como a fé sem obras é estéril? Ou seja, a fé inicial que você teve, se não tiver obras, nada vale. Né? Ó, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaac sobre o altar. Ele está falando explicitamente que obras contam para justificação. Mesmo você tendo a justificação inicial de Cristo, as obras também contam. Essas obras que você vai operar baseado na infusão do Espírito em você, essas obras também contam. Né? E tanto que ele fala que Abraão também foi justificado pelas obras, apesar da justificação inicial que ele teve pela fé. Né? Ó o que ele diz aqui, pessoal. É explícito. Daqui acaba com a sola fide. Esse verso aqui explicitamente derruba, porque os protestantes tentam, eles sabem que isso daqui derruba. Tanto é que Lutero queria tirar da Bíblia. Né? Inclusive, deixou fora do cano, né? Ou seja, explicitamente o capítulo de Tiago refuta a sola fide. Explicitamente. E eles fazem um malabarismo assim, para tentar justificar algo que eles sabem interiormente. Né? Ou seja, olha só. Isso daqui vai derrubar, olha só. Vês como a fé cooperava. Desculpa. Olha aqui, pessoal, ó. Vês, aqui verso 2. Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Ou seja, o que é que Tiago está falando? Ele está falando, de novo, que obra é uma coisa distinta da fé. Essa obra que você vai operar, ela vai completar essa tua fé que você tem aqui. Ou seja, você vai cooperar com Deus e você vai completar a fé que tu já tem, que você recebeu no momento do batismo. Aliás, já tinha um pouco antes, né? Mas que no batismo você teve a infusão do Espírito. E você vai completar a fé que você já tinha. É isso que Trento está dizendo. Trento está dizendo que essa doutrina de que, veramente, aquilo que foi, né, no momento que você se converteu, essa fé que você teve ali, essa fé por si, se não tiver obras, ela se torna morta, estéril, como diz no verso 20. Quer veres, ó homem, como a fé sem obras é estéril, ou seja, morta. É uma fé que existe, mas é morta. Ela não te justifica. Né? Enfim, você não está justificado. Essas obras contam para a tua justificação. É isso que Trento está dizendo. Né? Mas o Greco-Nato, ele é tão nécio que ele não consegue nem entender o que está dito ali. Ele não consegue entender que Trento faz uma separação entre a justificação inicial, que é o momento da tua fé inicial, quando você creu e se batizou, essa é a justificação inicial, para a justificação que você precisa continuar, né, dentro desse edifício da fé, realizando obras, né? Essas obras também vão te justificar, ou seja, tem duas justificações, está sendo dito aqui. As obras antes da fé não justificam, porém, pós-fé, elas contam na tua justificação também. Tem essa diferença que o Trento faz, mas o Greco-Nato, como ele é desonesto, ele monta espantalho e engana seus fiéis, né? Continuando. Cânone 12. Se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa, senão uma confiança na divina misericórdia, que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por esta confiança que somos justificados, seja excomungado. Você quer ver essas coisas? Todo mundo aqui excomungado. E ainda? Porque é literalmente isso que diz Tiago. Essa fé aí é meramente uma fé de demônios. É uma fé de demônios. Creem e tremem, como diz Tiago. Né? Mas tá falando, mas tá falando confiança. Muito bem, se for só no sentido de confiança, se você confia e não realiza obras, também se torna morta e estéril, porque para a fé ser viva, ela precisa de obras para completá-la. É o que diz Tiago. Tiago diz que a obra completa a fé, não é fruto, é complemento. Né? Enfim, tá certinho, Trento, né? Excomungado, herege. Quem professa sola fide é um herege. Ainda assim, há pessoas que dizem que os católicos são nossos irmãos em Cristo. Não sou mesmo. Eu não sou irmão em Cristo de uma pessoa que prega uma heresia diabólica dessa, né? Uma heresia nefasta, que é a sola fide. Essa pessoa, de fato, não segue o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sigo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa pessoa não segue. Ela segue uma outra pessoa, que é o, né, como diz ali, né, o pai da mentira, né? Porque seguem, estão fixos numa mentira,
Essa que é a verdade. Seguem um outro Deus. Deus que eles inventaram também na cabeça deles. Ao mesmo tempo, né? Enfim. Os católicos são nossos irmãos em Cristo, amém? Terrível. Sem sombra de dúvidas. A nossa geração é a geração mais ignorante em termos de doutrina cristã que já pisou nessa terra em 2000 anos. Você é um exemplo perfeito disso daí, porque você não sabe nada de história da igreja, doutrina da igreja, nem de Bíblia, tu sabe? Você não consegue nem ler um texto. Talvez eles são tão ignorantes assim, né, o Ganconato, porque você é o líder deles, você é o pastor, você que ensina bobagem, blasfêmias e heresias, né? É assustador. É assustador. Nós olhamos para pessoas que confiam em Maria, pessoas que confiam nos santos, pessoas que confiam nos próprios méritos, pessoas que acolhem todas as mentiras do romanismo e dizem, são nossos irmãos em Cristo. Não é mesmo, né? Porque vocês seguem, na realidade, já diz o próprio apóstolo São Paulo, né? Aliás, Jesus Cristo diz que vocês servem o seu próprio ventre. O próprio ventre de vocês é o seu Deus. Né? Vocês têm a própria opinião. Eu não preciso da Virgem Maria, eu não preciso dos santos, eu não preciso me espelhar no exemplo deles, segui-los, ter a sua devoção, tê-los como meus intercessores. Basta eu. Basta a minha vontade, basta eu de joelhos aqui, rezo a Deus e Deus me dá e eu tô junto com Deus desse jeito. Ou seja, só basta eu. É a minha pessoa. Eu sou o centro. Eu sou o centro de tudo. Né? Você acha mesmo que eu vou precisar de outras pessoas? Eu vou me dar ao luxo de me submeter a outras pessoas para elas me ajudarem no meu caminho? Você acha que não? Basta eu. Meu Deus, o meu ventre, esse daí basta. Ou seja, é literalmente o diabo, né? Quando Deus expulsou o diabo dos céus. Não, a minha pessoa, não me curvarei, não serei submisso. Basta eu. Não são. Não são. Se alguém acredita na salvação pelos próprios méritos, ou méritos de outros, além dos méritos de Cristo, essa pessoa não é crente. Temos que orar por essas pessoas, para que elas se convertam, para que elas entendam o Evangelho, se dobrem aos pés de Cristo e sejam salvas, mas não são nossos irmãos, por enquanto não. Tenho raiva de nenhum católico, mas eu não tenho nenhum irmão, não só católico. Eu não tenho... É claro, toda a nossa salvação é pelos méritos de Cristo. Você não consegue entender que, se não fosse pelos méritos de Cristo, nenhuma obra que nós faríamos contaria de nada, porque não vale de nada. As obras que nós temos, elas são originárias de Deus. Deus nos predestina as obras e nós cooperamos com Deus. Como? Utilizando o nosso livre-arbítrio, nós não somos resistentes a Deus e cooperamos com Ele. Ou seja, é a intenção do próprio Deus. Se você acha que a gente cumprir a vontade de Deus é de alguma forma se gloriar com méritos e por aí vai, cara, você não sabe nada do Evangelho, você não sabe nada de Bíblia. Você é literalmente um rebelde. É o diabo. É o diabo falando aqui, claramente. Né? Não servirei. Eu. Tenho nenhum irmão que depois da sua confiança em qualquer mérito, que não seja unicamente os méritos de Cristo, qualquer pessoa. Eu quero ver ele falando dos santos. Cara, se ele lesse qualquer história dos santos, os santos completamente diziam o tempo todo: eu sou mau, sou perverso, eu preciso de Deus. Deus na minha vida, sem Deus eu não consigo fazer nada. Ele não consegue entender que todas as obras que nós fazemos é porque nós temos a graça de Deus. Sem essa graça de Deus, seu Espírito, nós não podemos fazer nada. É o reconhecimento que nós somos inúteis por si mesmos. Porém, com a graça de Deus, ele nos capacita a realizar obras e fazer a sua vontade. Porque Deus não exige algo que nós não podemos cumprir. Se Deus exige que nós fazemos o bem, nós fazemos o bem. Porque Ele nos capacita a isso. Nós podemos fazer, temos essa capacidade. Porque senão Deus seria uma pessoa hipócrita, né? Enfim, uma pessoa que exige algo e nós não conseguimos realizar esse algo que Ele exige, né? Seria algo até meio cínico, né? Enfim. Independente se é católico, protestante, espírita, qualquer um. Qualquer pessoa que confia para a sua salvação nos seus próprios méritos ou nos méritos de outros que não Cristo, essa pessoa não é meu irmão em Cristo. Os meus irmãos em Cristo depositam somente em Cristo, solos Cristos. Somente em Cristo a sua esperança de vida eterna, em nada mais. Eles olham para a cruz e dizem, naquela cruz o Senhor fez tudo. E Ele disse, está consumado, eu paguei todo o preço. E somente os que creem nisso são salvos. Os que não creem nisso, ou creem só num pedaço disso, não são nossos irmãos. Isso daí é uma heresia? Tá bom que ele falou, mas é uma heresia, pessoal, que é o seguinte, eles não conseguem entender isso daqui, né? Cristo, ele é o cabeça de um corpo. Esse corpo chama-se igreja.
quando nós fazemos parte desse corpo de Cristo e nós pedimos a intercessão dos santos, pedimos, né, através do mérito de outras pessoas, né, que nós conseguimos uma graça e por aí vai, a salvação, é porque essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo. Nós precisamos de outras pessoas, sim, para a salvação, que fazem parte do corpo de Cristo, né? Assim como, por exemplo, como que você vai ter acesso à Eucaristia sem precisar de outra pessoa? De outra pessoa? Né? Como que você vai ter parte com Cristo se você não participa da Eucaristia? É o pão da vida. Como você vai ter acesso ao pão da vida se você não, se não for a ação do sacerdote? Ou seja, você está precisando de outra pessoa. A sua salvação, nesse sentido aí, ela é coletiva, sim, a salvação é coletiva, ela não é individual. O julgamento é individual, mas a salvação você precisa de outro. Você precisa do teu irmão, do teu próximo, orando por você, né, nesse caso dos sacerdotes, ministrando os sacramentos, né, você tendo a intercessão dos santos, através dos méritos dos santos, nós alcançamos graças, né, alcançamos o perdão de Deus, né? Enfim, você precisa, a vida, se não fosse assim, se não fosse, você não precisasse do próximo, Cristo não faria desse sentido deixar um corpo aqui na terra para falar por ele, né? Enfim, de qualquer forma, pessoal, eu poderia falar longamente, mas para essa gente eles são de fato incircuncisos do coração, sabe? São pessoas que eles, sabe, é a mesma coisa que você estiver falando com uma pedra, isso não vai adiantar. Eu trago só esse vídeo para os católicos para aprenderem, né, a identificar essas falácias protestantes e não cair nas falácias deles aí. Que a obra é meramente o fruto da fé e por aí vai, isso daí é uma heresia total, né? Enfim, a obra, a caridade é fruto da infusão do Espírito. Essa é a doutrina católica. E esse, de fato, é o que diz a Bíblia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais breve hoje. Logo, logo eu gravo mais alguns vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem, né, para os seus amigos, para ajudar a comunidade católica, porque a gente precisa desse tipo de coisa, né? Crescer, tá sempre ajudando os irmãos católicos, porque de fato é tanta heresia, tanta mentira, distorção que os protestantes pegam nessa internet, que uma pessoa unicamente refutar é impossível, não tem como. Por isso que a gente precisa cada vez mais católicos estar aí, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais.